O assunto agora é trabalho. Em qualquer profissão, uma hora você vai ter que participar de reuniões e nessas ocasiões é importante saber se comportar, né? Situações que demonstram falta de interesse devem ser sempre evitadas, até porque muitas vezes os gestores aproveitam esses momentos para observar, avaliar os funcionários. E você sabe se comportar em uma reunião que pode até definir seu futuro profissional? Cristiane Barreto está aqui, tem algumas dicas para a gente. Cristiane, muito bom dia para você. Bom dia. A gente separou alguns tópicos, então a gente vai falar deles, porque são dicas muito importantes, né, que as pessoas devem ter cuidado com relação a isso. Vamos começar com cuidado com os gestos. Muita gente tem mania de gesticular ou de ficar de braço cruzado durante essas reuniões. O que as pessoas devem fazer nessa hora? Quando a gente fala cuidar dos gestos, é a sua expressão corporal. Então, muitas vezes, essa sua expressão corporal, ela vai falar mais alto, digamos assim, do que aquilo que você está propriamente dizendo. Então, muito cuidado para não gesticular demais e muitas vezes também cuidado para não ficar, por exemplo, de braços cruzados, que pode gerar uma série de interpretações negativas a seu respeito durante essa reunião. É importante também saber controlar bem a ansiedade, né, Cristiane? Isso. Essa ansiedade, geralmente, ela vem de uma necessidade, às vezes, inconsciente de controle das pessoas estarem fazendo, ter um controle mesmo sobre a reunião. Então, é importante que você mantenha a tranquilidade, você mantenha a serenidade para ver se você consegue controlar essa ansiedade, porque ela vai ser percebida. E sendo percebida, também vai gerar uma imagem negativa para você e você pode não ter um bom desempenho, acelerando, às vezes, muitas vezes, sua fala, ou mesmo deixando de falar alguma coisa, gesticulando demais. Um item, na verdade, ele está interligado com o outro. Uma outra situação, Cristiane, às vezes a pessoa ela tá dando uma palestra ou expondo a opinião dela, ela fica um pouco assim, não sabe para onde olha e tal, não tem o hábito de olhar nos olhos das pessoas. Isso também é muito importante, ela tem que saber falar diretamente para as pessoas, saber olhar também, né, nos olhos. Esse olhar para as pessoas, na verdade, vai causar uma maior interação com elas. As pessoas se sentem, na verdade, mais respeitadas quando nós estamos falando com elas, olhando para elas. Como, por exemplo, numa reunião que as pessoas estão usando um laptop, um computador. Então, em vez de eu ficar olhando para o computador, ficar olhando para cima, para baixo, para o lado, que eu me direcione a essas pessoas. E se eu estou trocando olhares com essas pessoas, a minha interação, a minha harmonia de comunicação, ela vai ser mais eficiente durante a reunião. Vamos para a próxima dica também? É importante evitar brincadeiras, né? E na verdade isso muitas vezes, Lidevan, prejudica muito as pessoas que têm um vício de estarem brincando demais no ambiente de trabalho. E até que se retome o foco de uma reunião, quando surge uma brincadeira, não necessariamente a gente consegue retomar na mesma seriedade, com o mesmo foco e há uma perda de tempo. E uma das coisas mais importantes numa reunião é ter uma boa gestão do tempo, para que essas reuniões sejam produtivas e não reuniões mais maçantes, onde as pessoas ficam às vezes traumatizadas. Vai ter reunião, então vai ser chato, tenho muita coisa para fazer e às vezes reuniões excessivas, né? Reuniões, muitas vezes elas acontecem de uma forma excessiva na empresa e cansa muitas vezes. Se ela acontece com muita frequência, mas ela é produtiva, as pessoas não se queixam tanto. Mas se elas acontecem de uma forma com muita frequência e elas não são produtivas, vai gerar uma péssima imagem para as próximas reuniões. Cristiane, é a hora certa de falar, de emitir uma opinião? Bom, para eu emitir uma boa opinião numa reunião, é importante que eu esteja atento a uma outra questão, que é a minha escuta. Se eu escuto bem, se eu ouço o que todos estão falando, eu vou ter, consequentemente, o melhor argumento, uma melhor opinião para emitir. É importante também que eu vá para uma reunião para eu ter uma boa opinião, conhecendo aquilo que vai ser tratado nessa reunião. Eu conheço aquilo que vai ser tratado na reunião, eu analisei os pontos que vão ser tratados naquela reunião, e aí eu dou espaço para as pessoas se exporem também, e aí eu emito a minha opinião. E isso vai ser muito importante para que você seja também visto como uma pessoa que quer participar das questões da empresa. É importante também fazer anotações, né, Cristiane? Porque não dá para a gente lembrar de tudo o tempo inteiro depois, né? Isso. Até para passar isso para as pessoas que não estavam presentes na reunião. Perfeito. Se eu anoto alguns itens antes da reunião, é um sinal que eu me planejei para aquela reunião. Então, eu já vou, na verdade, mais preparado. E durante a reunião, eu também posso fazer algumas anotações. Se tem muitas pessoas falando, se eu ainda não sei exatamente aquilo que eu quero falar, ou eu lembrei de algum tópico que eu não tinha anotado anteriormente, eu posso fazer alguma anotação discretamente, não ficar o tempo todo fazendo anotações durante a reunião, porque eu posso passar uma imagem de que eu não estou preocupado em ouvir as outras pessoas, mas no final da reunião eu posso acrescentar alguma coisa que eu não tinha lembrado antes. Isso também vai demonstrar um cuidado com as pessoas, um cuidado com as questões que estão sendo tratadas. Tá certo, Cristiane. Ótimas dicas. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima semana. Até terça-feira. Um excelente dia a todos.